Quanto aos gentios convertidos, já lhes escrevemos a nossa decisão. Que devem abster-se do sangue, da comida sacrificada aos ídolos, da carne, de animais estrangulados e da imoralidade sexual. No dia seguinte, Paulo tomou aqueles homens e purificou-se com eles. Depois foi ao templo para declarar o prazo do cumprimento dos dias da purificação e da oferta que seria feita individualmente em favor deles. Quando já estavam para terminar os 7 dias, alguns judeus da província da Ásia, vendo Paulo no templo, agitaram toda a multidão e o agarraram, gritando: Israelitas, ajudem-nos! Este é o homem que ensina a todos em toda parte contra o nosso povo, contra a nossa lei e contra este lugar. Além disso, ele fez entrar gregos no templo e profanou este santo lugar. Eles haviam visto o Efésio Trófimo na cidade com Paulo e julgaram que Paulo o tinha introduzido no templo. Toda a cidade ficou alvoroçada e juntou-se uma multidão. Agarrando Paulo, arrastaram-no para fora do templo e imediatamente as portas foram fechadas. Tentando eles matá-lo, chegaram notícias ao comandante das tropas romanas de que a cidade de Jerusalém estava em tumulto. Imediatamente ele tomou alguns oficiais e soldados e correu para o meio da multidão. Quando viram o comandante e seus soldados, pararam de espancar Paulo. O comandante chegou, prendeu-o e ordenou que ele fosse preso com 2 correntes. Então perguntou quem era ele e o que tinha feito. Alguns da multidão gritavam uma coisa, outros gritavam outra. Não conseguindo saber ao certo o que havia acontecido por causa do tumulto, o comandante ordenou que Paulo fosse levado para a fortaleza. Quando chegou às escadas, a violência do povo era tão grande que ele precisou ser carregado pelos soldados. A multidão que o seguia continuava gritando: acaba com ele! Quando os soldados estavam para introduzir Paulo na fortaleza, ele perguntou ao comandante: Eu posso dizer-te algo? Você fala grego? Perguntou ele. Não é você o egípcio que iniciou uma revolta e há algum tempo levou 4.000 assassinos para o deserto? Paulo respondeu: Eu sou judeu, cidadão de Tarso, da Cilícia, uma cidade muito importante. Permita-me falar ao povo. Tendo recebido permissão do comandante, Paulo levantou-se na escadaria e fez sinal à multidão. Quando todos fizeram silêncio, dirigiu-se a eles em aramaico: Irmãos e pais, ouçam agora a minha defesa. Quando ouviram que lhes falava em aramaico, ficaram em absoluto silêncio. Então Paulo disse: Eu sou judeu, nascido em Tarso, da Sicília, mas criado nesta cidade. Eu fui instruído rigorosamente por Gamaliel, na lei de nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer um de vocês hoje. Eu persegui os seguidores deste caminho até a morte, prendendo tanto homens como mulheres e lançando-os na prisão, como podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o conselho. Eu cheguei a obter deles cartas para seus irmãos em Damasco e fui até lá trazer essas pessoas a Jerusalém como prisioneiras para punição. Por volta de meio-dia, eu me aproximava de Damasco, quando de repente uma forte luz vinda do céu brilhou ao meu redor. Eu caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Quem és tu, Senhor? Eu perguntei. Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você está perseguindo. Ele respondeu:
Os que me acompanharam viram a luz, mas eles não entenderam a voz daquele que estava falando comigo. O que devo fazer, Senhor? Eu perguntei. Levante-se, disse ele. Entre em Damasco e ali lhe será dito o que você deve fazer. Os que estavam comigo me levaram pela mão até Damasco, porque o resplendor da luz me deixara cego. Um homem chamado Ananias veio me ver. Ele era piedoso, segundo a lei, e muito respeitado por todos os judeus que ali viviam. Pondo-se junto a mim, ele disse: irmão Saulo, recupere a sua visão. Naquele instante, eu pude vê-lo. Então ele disse, o Deus de nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade, para ver o justo e ouvir as palavras de sua boca. Você será testemunha dele a todos os homens daquilo que você ouviu e viu. E agora, o que está esperando? Levante-se, seja batizado e lave os seus pecados invocando o nome dele. Quando eu voltei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, sobreveio-me um êxtase. E vi o Senhor que me dizia: depressa, disse ele, saia de Jerusalém imediatamente, pois eles não aceitarão o seu testemunho a meu respeito. Senhor, eu respondi, esses homens sabem que eu ia de uma sinagoga a outra, a fim de prender e de açoitar aqueles que creem em ti. E quando foi derramado o sangue de tua testemunha, Estevão, eu estava lá, dando a minha aprovação e cuidando das roupas dos que o matavam. Então o Senhor me disse: vá, eu o enviarei para longe aos gentios. A multidão ouvia Paulo até que ele disse isso. Então todos levantaram a voz e gritaram: tire esse homem da terra! Ele não merece viver! Estando eles gritando, tirando suas capas e lançando poeira para o ar, o comandante ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza, açoitado, interrogado para saber por que o povo gritava daquela forma contra ele. Enquanto o amarravam a fim de açoitá-lo, Paulo disse ao centurião que ali estava: vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que este tenha sido condenado. Ao ouvir isso, o centurião foi até o comandante e o preveniu. O que vais fazer? Ele perguntou. Este homem é um cidadão romano. O comandante dirigiu-se a Paulo e perguntou: diga-me, você é cidadão romano? Sim, sou. Respondeu ele. Então o comandante disse: eu precisei pagar um alto preço por minha cidadania. Tenho-a por direito de nascimento. Respondeu Paulo. Os que iam interrogá-lo retiraram-se imediatamente. O próprio comandante ficou alarmado ao saber que havia prendido um cidadão romano. No dia seguinte, visto que o comandante queria descobrir exatamente por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus, libertou-o e ordenou que os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio se reunissem. Então, trazendo Paulo, apresentou-o a eles. Paulo, fixando os olhos no sinédrio, disse: meus irmãos, tenho cumprido meu dever para com Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Diante disso, o sacerdote Ananias deu ordens aos que estavam perto de Paulo para que lhe batessem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá a parede branqueada. Estás aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei me mandas ferir? Os que estavam perto de Paulo disseram: você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Paulo respondeu: meus irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote.
Pois está escrito: não fale mal de uma autoridade do seu povo. Então Paulo, sabendo que alguns deles eram os saduceus e os outros fariseus, bradou no sinédrio: Meus irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. Estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Dizendo isso, surgiu uma violenta discussão entre os fariseus e os saduceus, e a assembleia ficou dividida. Os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus admitem todas essas coisas. Houve um grande alvoroço, e alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, se levantaram e começaram a discutir intensamente. Não encontramos nada de errado neste homem. Eles disseram: Quem sabe se algum espírito ou anjo falou com ele? A discussão tornou-se tão violenta que o comandante teve medo de que Paulo fosse despedaçado por eles, e ordenou que as tropas descessem e o retirassem do meio deles, à força, levando-o para a fortaleza.